Oi, gente! Meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre O Sol é para Todos, da Harper Lee. Bom, eu li esse livro em julho e reli ele agora em novembro para participar de um cabuloso cast, que foi uma experiência incrível, que eu adorei, e eu vou deixar o link do podcast aqui no box de informações para quem quiser ouvir. O livro foi escrito pela Harper Lee e até o começo de 2015 era o único livro da autora. Ela publicou ele em 1961, inclusive ganhou o Pulitzer nesse ano. E depois disso nunca mais escreveu nada. E dos motivos que ela deu para isso é que depois desse livro não tinha como manter a mesma qualidade ou como aumentar. Ela só poderia decair e ela não queria isso. Mas isso é o pouco que ela disse, porque a autora sempre foi muito reclusa, ela nunca deu entrevistas, nunca participou de programas, nem nada. Inclusive foi feito um documentário sobre o livro e sobre o filme, porque em 1962 ele virou um filme, e ela foi a única pessoa que não participou, porque ela realmente não falava com a imprensa. O filme que saiu em 1962, o Atticus, que é um dos personagens principais, foi feito pelo Gregory Peck, que ganhou o Oscar de melhor ator. Então o livro, na época, ele já causou uma grande sensação e continua causando até hoje. Nos Estados Unidos, ele é leitura obrigatória durante o ensino médio, porque ele marcou muito a história do país, principalmente no que diz respeito ao preconceito racial. Em 2015 saiu o segundo livro da autora, que em português é Vá, Coloque um Vigia. Há muitas controvérsias quanto a esse livro, por ele ter sido publicado só agora, depois que a irmã, que é quem era advogada dela, morreu e outra advogada sumiu, e essa outra advogada achou o manuscrito e publicou. Ninguém sabe muito bem se realmente o livro é dela ou se encontraram realmente alguns manuscritos, mas outras pessoas terminaram a história. Tem toda uma polêmica em cima do livro. Eu não li ainda, mas tenho curiosidade de ler porque fala dos mesmos personagens, né? O livro se passa anos depois do Sol é para Todos, então fica a curiosidade, mas ainda não li. O livro conta a história de uma família que é formada pelo Atticus, que é um advogado, pelo Jen, que é um menino de 10 anos, no começo do livro, e pela Scout, que é uma menina de 6 anos e também a narradora da história. Eles moram em Maycomb, que é uma cidade bem pequena que fica no Alabama, que fica no sul dos Estados Unidos, e ela vai contar a história da infância dela. Durante o livro tem aí uns 3 anos entre o começo e o fim. Ela conta, por exemplo, sobre a escola, conta sobre o relacionamento com o irmão, com o pai, conta sobre o Jill, que era sobrinho de uma vizinha que ia passar os verões lá e que se tornou muito amigo deles, conta sobre os vizinhos e principalmente, eu acredito que os 2 fatos principais da história são sobre um vizinho, que é o Boo Radley, que nunca sai de casa e as pessoas têm muitas histórias misteriosas sobre ele. Sabem que ele não morreu porque nunca viram um caixão saindo de lá, mas não sabem muito mais sobre isso e vão criando aí um cenário meio assustador em volta desse vizinho. Mas as crianças ficam muito curiosas para conhecê-lo e tentam, mesmo morrendo de medo, chamar ele, para sair, conversar com elas ou tentar espiar ele dentro da casa. E assim vai. E outra parte muito importante da história é que o Atticus vai defender o Tom Robinson, que é um negro que está sendo acusado de ter estuprado uma branca. E o Atticus vai lá defender ele no julgamento. E a cidade toda tá contra isso, porque naquela época o preconceito era fortíssimo e não importa o que tinha acontecido, o negro era o culpado. Então a sociedade fica aí contra o Atticus, deixa isso bem claro durante esse julgamento. E ao tratar desses 2 fatos principais, o livro traz uma infinidade de reflexões e ensinamentos que a gente não tem como não ser tocado por esse livro. Como eu já disse, ele é narrado pela Scout, que é uma criança, e isso ajuda ainda mais a gente a se aproximar da história, porque ela conta essas histórias tão profundas e tão sérias, de forma tão pura e tão inocente, e vai aprendendo ao longo da história, porque o Atticus sempre vai ensinando ela, e a gente vai aprendendo junto, A gente vai vendo as coisas que a gente já está acostumado a olhar, mas vai vendo pela visão de quem está vendo pela primeira vez, e aí a gente consegue
ver coisas que a gente não tinha percebido antes. Não sei se ficou confuso isso que eu disse agora, mas o fato é que, por exemplo, a religião, que é um dos temas que fala pouco na história. A gente já fala sobre religião diariamente, a gente já tem uma opinião sobre isso, mas a Scout está aprendendo sobre isso agora. Então, quando ela olha com o olhar de aprendiz, a gente pega emprestado esse olhar de aprendiz e revisita um conceito que a gente já tem e reflete sobre ele, e reflete sobre as nossas atitudes, sobre as atitudes da sociedade, das pessoas, em meio a esses conceitos já formados. O Atticus é um herói. Ele passou a ser meu personagem preferido, esse ano foi com certeza, porque ele é incrível. Não só pelo jeito como ele defende, né, essa causa, pelo jeito como ele faz o que ele sabe que é o certo a se fazer, mas pelo jeito que ele lida com os filhos. E isso eu acho que é uma parte também central no livro, porque a todo momento ele está ensinando o Jamie, a Scout, e a gente também, porque ele é incrível, e o jeito que ele ensina é demais. As reflexões que ele gera, as coisas que ele fala, são coisas que fazem com que a gente reflita também. Eu até anotei aqui, vou soltar um pouquinho o livro, alguns ensinamentos que eu tive com o Atticus. Primeiro, você só consegue entender alguém quando vê as coisas do ponto de vista dessa pessoa. Segundo, quando a Scout fala, mas todo mundo fala desse jeito, ele fala para ela, a partir de agora, todo mundo fala, menos você. Terceiro, temos que saber nos comportar quando as coisas vão mal. É educado conversar com as pessoas sobre coisas que são do interesse delas e não do seu. Mesmo fazendo parte de um grupo com ideias errôneas, as pessoas continuam sendo pessoas. Isso é tão atual, né, gente? Tão atual. A hora que ele tá no julgamento, ele tem um discurso que é incrível. E algumas coisas que ele diz nesse discurso são: os defeitos dos negros são os mesmos que se aplicam à raça humana sem distinção. Isso faz parte da essência da pessoa, não tem nada a ver com a cor da pele. As pessoas não são iguais, mas devem ser consideradas assim pela justiça. Então, ele apoia que cada pessoa é diferente. Tem pessoas que são mais inteligentes, tem pessoas que são menos, tem pessoas que têm mais facilidade que outras, tem pessoas que são mais ricas, são mais pobres. Tudo isso faz com que as pessoas sejam diferentes, mas na hora de julgá-las, a gente tem que esquecer tudo isso e considerá-las apenas como pessoas. Isso são só algumas das reflexões que tem no livro, porque o livro é cheio delas. A Scout também faz a gente refletir. As outras personagens, a senhorita Maud, que é uma vizinha, também faz a gente refletir. A história faz a gente refletir. E o modo como ela é conduzida é lindo, né? Eu reli o livro e mais uma vez eu me encantei com essas personagens, com as atitudes delas e com o que elas fazem. É um livro escrito em 1961 e que continua tão atual, porque as pessoas continuam existindo. E não importa os tipos de preconceitos que existam ou os tipos de diferenças e julgamentos que as pessoas fazem. São sempre pessoas julgando pessoas. Pessoas se relacionando com outras pessoas. É isso, gente. Leiam Um Sol para Todos. Não é um livro que você vai devorar em uma sentada, porque ele é muito mais profundo do que isso. Então, às vezes, você dá uma parada na leitura, pensa um pouco sobre o que você leu. Não é um livro cheio de ação. Deixa aqui pra mim nos comentários se você já leu e gostou do livro. Eu vou deixar aqui na descrição um link para compra do livro. Usando o link, você contribui com o canal. Vou deixar também minhas redes sociais pra gente continuar falando sobre livros. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.